Oi, oi, Ana Borba aqui. A nossa live de hoje vai ser sobre sustentar a vida e a gente vai fazer uma conversa sobre a relação do lixo com a cultura de paz e a mudança climática. A gente tem uma convidada muito especial, Dani Delfini, do canal Sustenta o Quê? E teremos mais duas participantes do Movimento Lixo Invisível aqui para compor a conversa. Eu vou chamá-las aqui, Dani e Pati. E na sequência a gente vai chamar a Dani Delfini. Espero que vocês gostem aí do papo. E vamos nessa conversa aí com mais um tema para a campanha Clique Doe do Cookbook. Receitas para você transformar o que tem na sua lixeira, que está na benfeitoria. Ó, Pati já entrou, Dani também. Dani Delfini também. Vamos chamando aqui uma por uma. Olá, boa Oi, noite. Pati. Tudo bom, Aninha? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo. Mais uma live, que coisa boa, hein? O nosso conteúdo está ficando enorme, gente. Não é? Eu tô achando massa, porque a gente está trazendo vários temas, né? E eu acho que esse é o movimento, né? A gente dá luz aí a todas essas coisas que estão no nosso entorno e que é bom poder amplificar esses assuntos por aqui, né? Nem diga, nem diga. Vamos chamar as meninas, então, para a gente começar? Bora lá. Cadê a Dani para contar do projeto dela? Já contei tanto do Vamos Brincar de Sucata. Tô louca para que ela conte um pouquinho do álbum dela dentro do projeto. Lembrando mais uma vez, queridos e queridas, queridos, que temos aqui na nossa, lá embaixo, o link na bio para o nosso projeto de financiamento coletivo Clique Doe Cookbook. Agora, olha, a Dani chegou. Oi, Bem-vinda, Dani! Dani! Eu vou aproveitar para já trazer a outra Dani e ficamos todas aqui já compondo aqui a nossa conversa. Oi, Dani! Oiê, Ei, tudo bom, Dani? tudo bem, meninas? Tudo Tudo bom? massa, melhor Bem-vinda. agora. Estamos aqui juntas. Então, Dani, a gente tem. Bom, a outra Dani que já faz parte aqui do movimento, ela vai falar um pouquinho aí da receita que ela traz pro livro, né? Eu e Paty já participamos de outras lives antes aqui no Lixo Visível, já contamos um pouquinho da nossa receita. Aí Dani vai contar um pouquinho da receita dela e aí já puxa a conversa, Dani. Já entra no tema aí, que é uma provocação muito legal que ela traz, da gente falar um pouco que começou com essa coisa da cultura da não violência, né? O que isso tem a ver com o cuidar do lixo. E a gente traz esse tema para cá, falar um pouco também aí do que isso tem a ver com a mudança climática, né? E a gente entender um pouco, assim, discutir um pouco sobre isso. Então, Dani, apresente sua receita e já puxe aí a conversa sobre o nosso tema. Ô, Ana, deixa eu só pedir uma coisa. A gente está convidando as pessoas, né? Aqui, eu acho que depois vocês vão deixar gravado, né? Certo. Então, eu acho que seria legal explicar, fazer um resuminho do zero, do que é o projeto, porque aí depois, quando eu postar também nos meus canais, a galera vai entender por que a gente está aqui conversando, entendeu? Para quem Massa. não sabe sobre o projeto. Massa, Paty, então, quer apresentar aí a campanha Clique Doe que você desenvolveu aí para o nosso financiamento coletivo? Super prazer, Ana. Dani, muito bem-vinda ao nosso grupo. Muito obrigada pela sua visita. A gente está aqui louca para saber do seu projeto e muita delicadeza sua lembrar do nosso. Vou, então, contar um pouquinho do movimento. O movimento Lixo Invisível começou o ano passado, em meio à pandemia, e o nosso propósito era investigar um pouco soluções que fossem possíveis para melhor destinar os descartes de uso doméstico, né?
ele é uma sementinha dentro de um universo muito maior, que depois vai se expandir até chegar na economia circular. Mas se a gente não consegue fazer bem dentro de casa, a gente não consegue fazer bem fora de casa, né? Então, é um projeto que visa sensibilizar todos os participantes e todos aqueles que estiverem entrando em contato com o nosso projeto para a importância da gente bem destinar esses descartes, desde dentro de casa até o mundo, né? A ideia é, claro, dar um suporte para a questão da sustentabilidade, né? E da economia reversa, circular, todas as demais ramificações. Então, cada um dos participantes do grupo teve a oportunidade de desenvolver um projeto próprio, né? A Dani hoje vai apresentar o dela, estou louca para ouvir a história dela, do livro, né? Eu desenvolvi um projeto meu que diz respeito à sucata, é uma brincadeira, um chamamento e principalmente um processo de sensibilização para as crianças e também para os adultos que quiserem participar a partir de sucata. Então, eu colecionei essas alcinhas aqui de latinhas e também outros ingredientes durante um período grande de pandemia. Esse foi um chamamento, um convite feito para todos os participantes do nosso projeto. Todos colecionaram e criaram suas lixotecas e a partir daí foram desenvolvendo projetos. O projeto que eu imaginei foi a partir das alças, potinhos e tampinhas coloridas, chamar as crianças e os adultos para construir imagens que fossem retratadas a partir de fotografias e que depois criasse uma gincana digital, construindo várias histórias afetivas a partir do lixo. Esses ingredientes soltos e não colados podem ser destinados corretamente, cada qual para o seu lixo mais adequado. Então, papel no lixo de papel, metal no lixo de metal e assim por diante. A Ana fez um projeto lindo também, né, Ana? Você também ainda não contou eu tô sempre que pode, eu tô dando uma inventadinha, né? Na verdade, eu tô aqui numa fase de papelão e aí eu fiz uma luminária de caixa de pizza, assim, que é uma coisa, tipo, não é... surgiu na pandemia, né? Não foi um esforço que eu fiz para fazer para o livro, mas, assim, via do que tava para colocar no livro, o que tava mais vivo era essa luminária. Foi muito divertido, é muito fácil de fazer, né? O papelão ele é muito poderoso, assim, como construção de objetos. E a provocação, Dani, é a gente trazer, isso, assim, é o interesse das pessoas brincarem com o seu próprio lixo, assim, porque a partir desse olhar, dessa curiosidade, né? No projeto também a gente deu o nome de lixário para um monte de coisa que eu junto aqui na minha área de serviço, a gente já... né, falou um pouco sobre isso também. Então, quando você junta aquilo que efetivamente podia ser reciclado ou não, né, que a gente sabe que muito dos recicláveis não são reciclados, né, você traz muita informação disso no Sustento Que, isso é muito bacana. Então, a ideia do cookbook, né, que tem esse livro de receita digital, ele é um convite mesmo para as pessoas brincarem com o seu lixo. Daí nós que participamos e disponibilizamos algumas receitas e algumas orientações. Porque, assim, nem tudo que a gente quer fazer, sabe aquela coisa? Não faça isso em casa, né? Então, de repente, derreter plásticos no fogão da sua casa não é uma coisa muito interessante, né? Então, tem umas orientações que a gente também traz no livro do que a gente consegue fazer com segurança em casa. Então, é uma brincadeira saudável. E tem esse intuito de reutilizar mesmo, de ficar no segundo R, né? Que é esse é onde eu estou sempre na minha trajetória profissional, né? Com esse interesse de trazer a ecoeducação mesmo. Então, o livro, ele não é um livro... Quando você participa da campanha da benfeitoria, você não compra o livro, a gente está juntando recursos para disponibilizar ele para o mundo. Então, se a gente conseguir bater a meta, o livro vai ser aberto para todos. Então, você tem lá as alternativas que você pode simplesmente apoiar a partir de R$20, mas pode também ter cotas maiores que você pode colocar o seu nome, você pode fazer uma oficina também. Eu e Gil, que é outra participante, estamos oferecendo aí um workshop para construir coisas juntos. E é um movimento, assim, é um desejo de pessoas bem diversas que vêm de vários lugares que está trazendo isso aqui.
A gente agradece aí o seu apoio, né, e a sua divulgação também. Queria falar duas coisinhas, Ana, porque primeiro, assim, o meu movimento ele é mais do recusar do que o reutilizar, né? Só que dentro de casa eu reutilizo tudo. Tudo que já deveria ter sido descartado há muito tempo, eu estou aqui reutilizando loucamente e tal. Então, eu acho que a gente se conecta nesse espaço da prática, mas tem uma história que. Eu tenho uma coisa na minha história que se conecta muito ao projeto de vocês. Eu trabalhei numa empresa de impacto que era com foco no desenvolvimento infantil, e dentro dessas ferramentas que a gente dava para os cuidadores, estava sempre com base no brincar, né? E uma das formas de brincar era essa, para desenvolver várias inteligências, sempre utilizando o material que aquela mãe tivesse em casa. Então, a gente dava uma oficina para, sei lá, para pessoas que têm recursos, e a mesma oficina a gente dava para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para a gente mostrar que, através dessas brincadeiras, você estava desenvolvendo uma criança para tirar essa desigualdade, entendeu? Social dessas crianças em situação de vulnerabilidade terem menos desenvolvimento. Então, é uma ferramenta que o livro pode ser essa ferramenta, né, de o que eu faço com isso, o que eu brinco com os meus filhos e tal. E apesar do desenvolvimento infantil ele se dá muito forte até os 3 anos e um pouco menos até os 6, né? Eu acho que tem muita coisa que pode ser aproveitada em família, que as famílias agora estão mais presentes, né? Unidas e tal. Então tem muita coisa que isso pode estimular, né? Hoje a gente vai brincar disso, amanhã a gente vai brincar daquilo. E aí o livro passa a ser uma ferramenta aberta, né? Que todos esses pais, essas famílias podem apoiar para depois estar disponível para todo mundo. Bem legal. É isso aí. Muito bom. Então, Dani, você quer vir trazer a sua receita para a gente começar a conversa do... A minha receita que eu trago nesse cookbook também tem a ver com o meu percurso de arte. Era uma coisa que já estava em desenvolvimento antes, né? Foi feito especialmente, mas encaixou completamente na ideia. E tem muito a ver com o que a Paty falou, né? É mais um exercício de empatia, mais um exercício de estimular a empatia pelos rejeitos, né? Então, eu estou propondo um álbum de memória, um álbum de resíduos. E o que é esse álbum de resíduos? É exatamente isso. Em vez de colar figurinhas ou colar fotos, a gente está colando resíduos. Então, a sugestão é que a gente tenha um envelopinho, uma pastinha, alguma coisa onde aquela, sei lá, pequenas coisinhas que passam pela gente, uma etiqueta de uma roupa que tem brilhinho, às vezes, sei lá, coisinhas que a gente não pensa muito em jogar no lixo, a gente não joga ele, a gente guarda no envelopinho. Vai guardando. Quando esse envelopinho estiver cheio, em algum momento que a gente pode ritualizar, e acho que o legal é isso, numa mudança de estação, num momento de aniversário, numa mudança de ano, a gente para então organizar esse álbum e daí fazer uma arte com isso, porque você faz exposições com aquilo, com aquele material todo que você juntou. E esse momento é que é o momento especial, não é sobre fazer algo com isso, porque isso não serve para nada se a gente for pensar. Mas é o tempo que a gente para ali para se relacionar com aqueles rejeitos e deixar a memória, deixar os sentimentos irem rolando nesse momento bem terapêutico, na verdade, né? É uma brincadeira bem lúdica, mas que ela serve tanto para crianças quanto para crianças de todas as idades, na verdade. Porque eu digo assim que nessa questão dos resíduos, do que fazer com os resíduos, a gente é todo mundo criança aqui. Ninguém teve uma educação, ninguém tem uma maturidade pronta com relação a isso. E esse é o desafio que a gente está vivendo. Então, a minha receita ela é essa proposta de você criar o seu livro de artista ali, o seu álbum de resíduos e passar um momento
de meditação com aquilo, né? É basicamente isso. Mas e na conversa de hoje, a Paty caiu. Poxa vida. Nossa, vamos ver se ela volta. Sim, Dani, pode continuar. E na conversa de hoje, você estava... Na conversa de hoje, você trouxe essa coisa de cultura de paz, né? Porque a gente ouve muito sobre a cultura da não violência, né? Comunicação não violenta, e realmente a gente está reforçando a parte da violência, bem normal. Mas você trouxe algo muito interessante, né? Que é sobre... Você me comentou assim, não sei quem falou isso, né? Que a gente tem só escolas de guerra, né? São escolas onde a gente aprende a competir, a sobreviver, então, a ter estratégias, são escolas de guerra e não tem escolas de paz. E então eu vi esses dias um vídeo muito generoso que uma colega do meu grupo de CNV, a Cris, não sei se ela está por aqui, a Cris Dantas, passou no nosso grupo, do Arun Gandhi, o neto do Gandhi. E nesse vídeo ele conta quando ele era criança, que ele estava ali com uma metade lá do lápis de cor dele, lápis de escrever dele, e ele jogou ali na grama, uma coisa assim, jogou, e falou assim, eu quero outro lápis. Aí o vovô Gandhi não achou legal, pegou uma lanterna, deu pro netinho e falou, vamos achar esse lápis. Porque a gente não pode desperdiçar um recurso assim. Tem muitas camadas de violência nesse ato que você não está percebendo. Primeiro que foi colocada muita energia, tanto humana quanto de recursos naturais, para isso ficar pronto e parar na sua mão, né? Então, esse é um ponto. Agora a Dani caiu. Nossa. Vai contando que eu vou resgatando aqui. Tomara que eu prossiga aqui na conversa. Então esse desperdício seria para começar uma violência contra os recursos naturais, uma violência contra o meio ambiente, uma violência contra a natureza, né? E dentro de um cenário onde a gente sabe que muita gente sofre com a escassez, fazer isso também é um crime contra a humanidade nesse sentido. A gente está desonrando tanto a natureza quanto a humanidade. Então, isso que o Arun Gandhi trouxe, sabe? Que nesse gesto do desperdício impensado, a gente acaba por cometer ambas uma violência contra a natureza e a humanidade ao mesmo tempo. Um pequeno gesto impensado. Então, foi por aí. E aí eu gostaria de ouvir vocês agora. Eu já tenho um monte de coisa para pôr no envelopinho. Porque a primeira coisa que eu lembrei foi um pijama que eu comprei, e aí eu fiquei guardando aquele pijama um tempo, sabe? E aí quando eu fui usar o pijama, ele já estava se desfazendo, porque, sabe, né, aqueles tecidos misturados, enfim. E ele tinha várias aplicações de umas bolinhas que desenhavam um coração. E eram bolinhas de todos os tamanhos de plástico, e aquilo aplicado com uma cola, assim, bem vagaba. Então, começou a soltar, eu fiquei desesperada. Xinguei a empresa de tudo que era nome, assim, porque eu falei, gente, como é que vocês colocam um negócio desse? Vai entupir a máquina até, né? E comecei. Aí eu peguei um dia essa blusa e arranquei todas essas bolinhas prateadas, lindas. Então tá guardadinho, várias bolinhas. Dá para fazer essas molduras, assim, que nem você falou mesmo, sabe? Uma moldura de foto, com vários tamanhos de bolinhas. E talvez ali nesse tipo de material, aquilo vai ficar mais permanente do que numa roupa, entendeu? Que a gente lava e tal. Então, eu acho que isso é muito vinculado realmente ao que vocês estão falando, de vamos brincar para ressignificar. Porque esse material, ele tem toda uma história atrás dele, né? Ele não nasceu assim, que nem um feijãozinho que você põe no algodão, rapidinho ele nasce. Não.
Ele é um material que tem uma história de muito impacto, né? Por exemplo, o plástico, se a gente for pensar, né? Como é que a gente arranca o petróleo do centro da Terra para depois colocar químicas e fazer vários tipos de plástico, né? Quanto de natureza está envolvido nesse custo? E aí a gente coloca numa roupa que vai durar 2 anos, né, no máximo, assim, um pijaminha, assim, 2 anos, ele virou um trapo, né? E aí aquilo tá ali, e aí tá soltando sem você ver para onde tá indo. Então, existe uma história atrás de cada material, assim, e que realmente a gente precisa valorizar e estender a vida disso, né? Se ele já foi feito, se está aqui, eu comprei, não sabia, agora já foi. Está aqui. O que a gente faz com isso? Que é o que a Ana brinca muito com isso, né? A Ana fica inventando as coisas, fica inventando brincadeiras que dão outro sentido, né? Que puxam outras emoções, enfim, atividades para a gente realmente ressignificar. Porque já está ali. E aí, o que eu faço, né? Então, eu já tenho coisas, várias coisas. Tem cinto de dança do ventre que se desfez, porque também era coisa de uma qualidade, daí se desfez. Então, eu tô com aquelas miçanguinhas, né? Eu não consigo refazer o cinto, mas também não consigo... Esse jogar fora, para mim, é uma coisa que sempre me causa assim, uma sensação muito ruim. Porque onde é esse fora que a gente joga, né? É fora do planeta, fora do sistema solar, ou é só fora do meu campo de visão, né? Não tem fora, gente, né? É um negócio fechado. A Terra é uma bola redonda fechada. A gente está aqui preso por uma camada, né, de por isso atmosfera, o nome de do vários movimento, gases, né? que prendem a gente aqui na superfície. Como é que a gente vai jogar isso fora para onde, né? A gente desenterra e começa a jogar fora, assim. Então, Dani, engraçado você falar essa coisa do fora, né? A gente tá no Manifesto da Lixi, que tem uma frase que fala assim, que é como se o caminhão do lixo fosse um portal, né? Quando você coloca no caminhão, o caminhão leva, sabe lá para onde, mas é tipo como se fosse mágico. magicamente. E é muito interessante, porque realmente as pessoas descartam, na hora que você descarta, você não sabe para onde vai, né? Então, essa prática de juntar, esse livro de Dani é maravilhoso, que traz essa coisa da afetividade, né? Como interação com essas coisas, esses mini lixos, né? Eu tenho vários potinhos de mini lixos também. A gente está aqui num projeto coordenado por Christian, né? Christian, no projeto, na receita dele, ele é um potinho, ele transformou uma tampa de um sabão de máquina de lavar roupa. Ele fez uma tampa para tampa e transformou num potinho para condicionar mini lixos, né? Então, assim, ele também tem uma visão que eu acho muito interessante, que é de transformar em arte, né? Eu tenho também muitos mini lixos, assim, coisas, sei lá, tipo lantejola, coisa que sobrou de fantasia de carnaval, coisa que eu não consigo descartar, porque são mini lixos, assim, lindos, mas são super poluentes, né? E que em um dia na minha vida já usei tanto isso, sem nem ter noção, né, do que significava. E aí a minha energia hoje é dedicada a transformar isso em arte. E aí eu colo, tá? Diferente da prática de sucata de Paty. Eita, Paty caiu de novo. Vou resgatá-la aqui. Tá esse horário tá cheio. Aí, diferente de Paty, que ela faz as fotos, né, com as sucatas, eu costumo fazer colagens ou obras de arte, coisas assim, que são muito pessoais minhas, assim, que eu colo mesmo e crio ali uma obra, né? E eu acho que também a arte, ela é essa salvação, né? Sempre a arte como salvação. A arte, gente. É muito salvação nos momentos que a gente está vivendo. Eu queria só comentar sobre um comentário que tem aqui, né? Deveria ser mágico se não fosse todo o tempo de decomposição. Se fossem alguns anos, só seria aceitável, mas 400 não dá. E aí eu queria lembrar o seguinte, o plástico ele foi criado há menos de 100 anos. Então, assim, o plástico que a gente mais usa hoje, a composição dos tipos de plástico, as combinações, né, químicas que a gente mais usa hoje, não tem 100 anos. Então, a gente não sabe se são 400.
Isso também é uma coisa que é uma estimativa, mas a gente não sabe. O que a gente tem visto, gente, é que esses materiais, eles vão ficando tão pequenos a ponto da gente não enxergar mais. E é o que a gente está chamando de microplástico, né? Que a Ana está falando dos microlixos, que são uma medida menor, porque aí a gente já não consegue catar, juntar para mandar num volume para reciclagem. Mas o que a gente está vendo é que os nanoplásticos, que é aquele muito pequeno mesmo, eles estão voltando e estão se acumulando nos corpos humanos, nas plantas, na terra, nas geleiras, nos animais marinhos, terrestres, enfim, todos os tipos de animais. Então, assim, isso é uma falácia, sabe? Não, o plástico, ele não vai se desaparecer, como a Ana falou, nesse portal mágico, independente do tempo que a gente está falando, essa estimativa não é certa. A gente não tem certeza disso. Então, isso torna mais importante ainda esse trabalho de ressignificar para pensar nesse antes e depois e repensar tudo que você faz em termos de uso, de consumo, né? O que eu acho interessante, Dani, com relação a isso que você está falando, é que, assim, eu costumo dizer que a decomposição é algo que não existe, né? Porque o que é decomposição? É tipo assim, a decomposição é porque a gente tem materiais que são de origem orgânica, vegetal e os minerais. O que a gente está fazendo com o plástico e esse mini plástico e o microplástico se dividindo e indo para a natureza é que a gente está misturando materiais minerais com vegetais e eles não... É feito água e óleo, tipo assim. Eles estão ali, eles podem coexistir, eles vão se misturar. Eventualmente nós vamos ingerir, nós vamos beber, e não vamos ver, mas assim, não tem decomposição para isso, assim. Ele é uma coisa que pode se dividir infinitamente, mas não desaparece, né? Não vira outra coisa pela natureza, né? Ele vira outra coisa por nós, assim. O que eu acho a que gente transforma. A gente transforma, porque assim, o pessoal costuma dizer, não, que na natureza não tem lixo. Eu falei, eu penso que na natureza, a natureza ela fabrica lixo, só com uma diferença nossa é que ela sabe tratar. Então, por exemplo, quando as folhas de uma árvore se transformam em solo, não é uma tarefa assim, né? Precisa chover, precisa fazer sol, vai lá, passa um animal e pisa. E daí tem todo um processo que é um perrengue para transformar, vamos dizer, o resíduo da folha, da árvore em terra, em adubo, em outra coisa. Mas tem uma coisa interessante aí, Ana, desculpa te interromper, porque você sabe que eu falo demais, assim, né? Fica à vontade. Quando a gente pega 1 centímetro eu acho que é 1 centímetro de terra, a gente tem uma quantidade de micro-organismos ali que também a gente não vê, mas eles fazem essa transformação. E isso a gente consegue experienciar em casa. Isso é um exercício também incrível, que é assim, como é que eu faço uma compostagem doméstica? Tem vários tipos de compostagem, né? Não é só não é só com minhoca, tem vários tipos. Se você tem um terreno, você pode fazer direto no terreno e tal. E você mostrar isso para a criança, entendeu? Então, assim, a natureza, ela faz tudo em abundância, então sobra muita coisa. Né? Eu acho que o lixo realmente é um termo muito ruim para a gente usar, porque a gente criou, né, o lixo, que é, na verdade, o rejeito, que é o que eu não tenho o que fazer com ele. Aquilo que eu não volto, eu não consigo transformar ele em algo útil de novo. Esse é o rejeito, né? Aquilo não tenho o que fazer, não posso fazer arte, não posso fazer nada com aquilo. Então, a gente criou isso, mas a natureza, o que ela faz, ela realmente é abundante, tem muita sobra. E essa sobra, só que essa sobra, ela é um nutriente para a própria natureza. E as coisas que a gente tem inventado são veneno para nós mesmos, que nós também somos parte da natureza, né? Enfim. Então, essa é a grande, né, o erro que a gente fez e a gente precisa corrigir, né? Então, o que a gente faz com o que já está aí? A gente transforma, a gente reutiliza, a gente brinca, né? E o que a gente faz antes de comprar de novo isso? Não, então, tudo isso é para... Muito bem. Deu uma falha no final. O Dani cortou um pouquinho, tu pode falar aí no final.
Tá ouvindo a gente, Dani? Deu uma cortada no Deu uma cortadinha no final da fala. sua fala. Se você puder repetir, o que é que a gente faz antes? Dani. Bom, enquanto a Dani volta, eu gostei muito que ela falou dessa coisa do que a natureza faz com os próprios resíduos, e em paralelo com o plástico e o nanoplástico que está entrando no nosso corpo. A gente está falando de metabolismo nas duas situações, né? Como a Terra metaboliza os seus rejeitos, né? E tem milhares de micro-organismos invisíveis ali, como o nosso corpo também metaboliza os nossos rejeitos. E também tem milhares de micro-organismos ali que a gente precisa muito deles. Só que o nanoplástico é um ingrediente aparentemente novo nessa receita. A gente ainda não sabe como o nosso corpo, como o corpo da espécie, vai metabolizar isso. Se isso vai virar mais um dos lixos que ficam parados nas articulações, porque é um lugar de dobra, isso é bem sabido. Essas doenças todas, as epidemias de doenças das articulações, que tem diversas, são vários nomes, artrite, artrose, espondilite anquilosante, a lista passa de 40 nomes. Mas são, no fim, essas coisas, essas patologias das articulações. Olha só, Dani, a sua fala me levou às articulações e ao metabolismo das coisas no organismo, do nosso corpo e do corpo da Terra. Porque você estava falando disso, no fim das contas, né? De como a gente metaboliza. E eu estava comentando, na hora que você voltou, como o nanoplástico é um ingrediente novo para a nossa espécie. Como a gente metaboliza isso, a gente ainda não sabe. A gente já tem alguns estudos, faz alguns anos, que falam da contaminação de alguns tipos, né, de química, e que quando eles entram no corpo, o corpo lê aquilo como um hormônio, né? Então, você sabe, os bisfenóis, tudo aquilo que tem muito para conservar cremes, maquiagens, alimentos, né? Então, o que a gente chama de agrotóxicos, isso tem componentes também originários do petróleo, tem a mesma origem, né? Todos esses componentes. E aí, o mesmo aquele ticketzinho do cartão de crédito, que a gente paga todo dia alguma coisa com cartão e tal, e aquele ticketzinho, ele é um papel que, se você pegar, ele é plastificado. Esse plástico que está naquele papel é um bisfenol. É um tipo de um plástico e a gente tem contato com isso todos os dias e principalmente quem trabalha em comércio, né? O que acontece? A pele, ela é um órgão, certo? E a gente absorve as coisas pela pele. Então, toda vez que você pega em algum objeto que tem esses plásticos, eles soltam alguma coisinha num nível que a gente não enxerga. E a gente tem visto, então, tem um estudo muito recente do ano passado, por exemplo, do Instituto Alana, que trabalha para crianças, né, com foco na infância, falando da contaminação do plástico, principalmente em brinquedos, né, a quantidade de brinquedos que não são regulares, não são aprovados pela Anvisa, nem nada, e aí a gente já está contaminando as nossas crianças, então, e esse componente químico está entrando pela pele, pelo nariz, né, a criança põe na boca, e isso desregula o nosso corpo. Tem casos de crianças com 2 anos de idade desenvolvendo seios e pelos pubianos. Eu chorei quando eu li esse relatório, né? Eu acho que é muito impactante, vale a pena consultar. Eles têm um perfil aqui que é muito bom, eu não vou lembrar o nome agora, depois eu passo para vocês. Criança e consumo. Criança e consumo, mas assim, eu trabalhei com esse público, eu fico emocionada com esse tipo de dado, porque assim, eu acho um crime de tamanha natureza que essa indústria ela tem que ser derrubada, assim, para o chão, assim mesmo, sabe? Porque como é que a gente permite isso, né, assim, com o ser mais vulnerável, que é uma criança, né, que não tem entendimento sobre o negócio. E isso acontece conosco o tempo todo. Agora, a gente tem mais acesso à informação, a dados e a alternativas. A gente consegue ter alternativas, a gente não precisa estar se contaminando dessa forma. Nos Estados Unidos, gente, tem
um estudo que já dura 20 anos e parece que agora, recentemente, a Johnson Johnson perdeu esse caso, que são várias mulheres envolvidas num processo com câncer de ovário e útero por conta de um talco que não fala que tem esse componente vindo do petróleo para conservação ali do produto. E a briga desse processo era para que eles colocassem isso no rótulo. Não era nem para tirar o produto do mercado, era para colocar no rótulo que existe um risco de contaminação e de câncer para quem usa. E eles não colocam, e aí tem esses casos. Tem um documentário que mostra isso na Mostra Ecofalante, e assim, durante a filmagem dos documentários, as mulheres morrendo de câncer. Então, é muito grave para a gente não falar, sabe? É uma poluição química invisível, né? Eu queria só comentar sobre isso, que é o seguinte, eu estava na live de apresentação dessa pesquisa do Criança e Consumo, que mostra a pesquisa da infância plastificada, é seríssimo. E o que mais me chocou, uma das informações que mais, assim, que eu fiz relação é que como assim, quarto de criança tem cheiro. Então, quando você entra no quarto de criança, você sente o cheiro dos brinquedos. Quando você abre uma caixa de brinquedo, tem um cheiro, né? E aí, recentemente, eu até na época fiz uma pergunta sobre fazer brinquedo com essas embalagens, porque assim, hoje é muito mais seguro você fazer um brinquedo para criança com uma embalagem que chegou na sua casa, que embalou um alimento, do que ir na loja comprar um brinquedo que tem lá uma sopa plástica que você não tem, você não sabe o que tem dentro, né? Pelo menos uma embalagem que embala um alimento, você sabe se é PET, né? Se é PP, então você conhece o plástico, sabe que ele é de um tipo, ou no máximo de 2, então tem menos poluição, né? E foi muito, isso realmente é bem Então, importante para mim. Esse cheiro que você falou, né, Ana? Esse cheiro chama substâncias voláteis. Então, assim, essa contaminação vem para nós através da nossa respiração também. Agora, a gente sabe o quanto é grave essa questão, né, da contaminação vir pelo nariz. A gente está vivendo isso há 1 ano e meio, né? Então, a gente tem, por exemplo, tintas nos Estados Unidos, tem determinados tipos de tintas de ambientes, de parede, né, que são proibidos de serem utilizados em escolas, porque essas substâncias voláteis, esse cheiro que a gente sente, elas causam um atraso no desenvolvimento das crianças, educacional. Então, eles descobriram que é tão grave o negócio, né, essas substâncias, que ela contamina aquela criança, a criança não consegue aprender, ela tem mais atraso, dificuldades de aprendizado, e eles proibiram lá. Então, você imagina aqui que a gente tem escolas que estão aí, né, construídas e sem manutenção há anos, assim, né, tipo, prédios antigos, casas casas de pessoas que não têm essa manutenção e tal. E aí, tudo isso contribui, né, também para essa desigualdade que a gente já tem, né? Já tem uma desigualdade social, mas quando a gente começa a juntar todas as peças do quebra-cabeça, a gente vê que tem mais fatores que deixam essas pessoas mais atrás do que as outras, sabe? Umas mais atrás do que as outras. Então, toda vez que a gente sente um aroma muito forte, a gente tem uma substância volátil ali. Agora, a gente não sabe o que é legal a gente começar a perguntar, a gente pode perguntar, né? Então, você passa na frente, por exemplo, tem uma academia, eu passo na frente da academia, eu tenho enjoo quando eu passo na frente da academia da bebida que eles oferecem para as pessoas ali, como um shake, não sei o que, super artificial. Então, esse aroma é uma substância volátil. A gente está botando para dentro do nosso corpo. Se você se ama, você precisa saber o que você está pondo dentro do seu corpo, né? O que eu vou colocar? É saúde ou é um veneno que eu estou colocando para dentro, né? Então, eu acho que tem que fazer esse questionamento. É muito interessante como essa conversa está indo para o corpo, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Tipo assim, vai tudo para o corpo humano e a gente está falando exatamente disso, né? Porque a gente está vivendo essa mudança, né? Essas coisas estão no nosso entorno e... Paty, que bom que você voltou. Então,
A toxicidade que atinge o nosso corpo, né, é sabido, ela influencia nas reações que a gente vai ter psíquico-emocionais, né? Então, as nossas próprias reações ao entorno tem muito a ver com como a química do nosso corpo funciona, e a química do nosso corpo, ela funciona em relação ao entorno que a gente se relaciona. Não tem como. Não está vindo, a gente não está autocriando as nossas próprias substâncias, a gente está o tempo inteiro relacionado e fazendo parte do corpo da natureza. É um corpo só, se a gente pensar bem. São muitos corpos habitando uns aos outros, né? Tem aquele livro chamado 10% Humano, né? Que parece que em quantidade a gente tem muito mais bactérias vivendo na gente do que células próprias. O que de repente, os cientistas, eles ficaram, quando eles fizeram o genoma humano, eles como desvendaram ali os genomas das coisas e chegaram no genoma humano, eles ficaram meio chocados que o genoma humano tinha tinha um número muito menor de informação, vou chamar de informação porque me fugiu a cabeça o termo técnico, do que a planta de arroz. O gene do arroz é muito mais complexo do que o do ser humano. Essa conta não estava fechando na cabeça do cientista. Mas, quando se entendeu que a gente tem, na verdade, um coletivo de bactérias de todo tipo vivendo dentro da gente, aí a gente tem muito mais número de genético ali funcionando junto. A nossa cabeça não é nem nossa cabeça só, dentro só da gente. Sim? Então, tem tudo a ver a gente estar preocupado com o que a gente está absorvendo com o dedo da mão quando a gente pega alguma coisa, porque isso de repente vai reverberar, volta né, no nosso corpo. Seja a pessoa com que a gente vive, seja o lugar onde a gente está, né? De forma geral. Ai, gente, eu não aguento ficar quieta, assim, vocês vão me cortando, porque quando você fala isso, eu lembro daquela sabe assim, hiperigienização. Tipo, eu vou passar cloro, né? Cloro em tudo. Eu vou usar só sabonetes antibactericidas. Isso é super não recomendado, na verdade, porque bactéria faz parte, né, do nosso ecossistema ali. Uhum. E aí, como é que a gente mata tudo? A gente mata o bom e mata o ruim também. Uhum. Então, é muito... Sei lá, acho que vale a pena pesquisar, quem nunca ouviu falar disso, porque eu parei com tudo isso. Eu só uso, por exemplo, para limpeza, produtos que vêm de um resíduo de laranja, né? É tirado da casca da laranja, então faz o suco, depois a casca é vendida para uma outra indústria que tira ali, como é que chama o... Enzima. Não lembro o nome, mas é uma enzima que você tira da casca do cítrico. É uma enzima cítrica, né? Que é a base da fabricação. A base da fabricação é super limpante, assim, tipo, eu limpo a casa inteira, na verdade, com um único insumo, né? E na questão de higiene pessoal também, isso mudou completamente, por exemplo, a minha vida, né? Quando eu fiz essa transição ecológica, que a gente chama, né? Para produtos naturais, sem esse tanto de conservante e tudo mais, eu tinha muito problema de candidíase e tal, essas coisas. Era super desequilibrada, minha flora, não sei o quê. Eu nunca mais tive isso. Então, às vezes, a gente tá... esse excesso, sabe? Excesso de querer ser industrializado, plastificado, limpar, né? Limpar muito, zera bactéria, não sei o quê. Para quem não tem nenhum problema de saúde, isso não é o normal, assim, sabe? Se você não passou por uma transfusão sei lá, como que chama? De medula, sabe? Se você não teve uma recomendação estrita, né, de que você tem que se proteger, de que você está com algum problema de saúde, isso não tem nada a ver, né? Então, tem uma série no Netflix, eu estou tentando recuperar o nome dela, mas é uma série falando sobre as doenças do século XXI. E a maioria dessas doenças tinham a ver com esse excesso de asepsia
Asepsia. Porque o corpo ficava com essa falta de contato com outras coisas vivas, outros organismos vivos invisíveis, o corpo ficava mais burro. E acaba desenvolvendo problemas porque ele não sabe lidar com as coisas mais. A maioria das doenças tinham a ver com isso. Então é um perigo o excesso de asepsia. Exato. Então, eu, assim como o Dani também, eu já uso quase nenhum produto comprado fora, assim, né? Tenho comprado hoje o álcool 70%, porque a gente precisa para várias coisas, mas a enzima cítrica também é a base da minha limpeza aqui. Eu fabrico ela em casa e tô me sinto a maior cientista aqui, colocando para limpar o cabelo e para lavar a louça. E quem lava a louça aqui em casa é meu marido. Eu tava até falando com o Paty hoje sobre isso. E aí eu vou lá, faço a minha mistura para lavar a louça, e ele tem hora que aí eles vêm criticamente, olha, precisa melhorar nisso, naquilo, aí eu vou regulando ali uma fórmula. Mas, assim, eu quero comentar que eu precisei fazer uma viagem, né? No mês passado eu viajei e eu fiquei 10 dias hospedada na casa de uma prima, lá no Recife. Uma casa que estava vazia, era uma casa que só tinha, né? Eu fiquei só. E eu cheguei lá e a casa tinha cheiro, sabe? Tinha cheiro, assim, as toalhas, assim, um amaciante. Ai, super forte. E aí, assim, o produto de limpeza que tinha na casa era um produto convencional, sabão de máquina, amaciante, né? Detergente A para espuma. lavar. Era tudo normal. E é um apartamento que poucas pessoas usavam, assim, eu fiquei para ficar isolada, né? E eu fiquei impressionada como eu senti o cheiro da casa. Quando eu fui dormir no travesseiro, o cheiro no travesseiro. E eram cheiros que eu não tenho mais contato na minha vida, né? Incomoda. Aí eu me lembrei da caixa de brinquedo de criança nessa hora, entendeu? Tipo assim, a gente para de sentir. Não, e no estudo do Instituto Alana, eles falam dessa questão das embalagens, principalmente. Eles falam bastante. E é o que você falou. A gente está agora indo para a semana que vem no fórum, né? O fórum da indústria de embalagens, e a maior quantidade é a de alimento mesmo. Então, essa é a indústria que está desenvolvendo mais soluções, chegando mais perto, né, de uma economia circular, tirando esses componentes. Como o alimento está mais exposto ali à questão, né, a nossa visão sobre saúde, então eles já tiraram muita coisa dessas embalagens. Então, como a Ana falou, realmente é uma embalagem que você pode fazer mais essa criação de brincadeiras e tal, que tem mais segurança do que essas outras que não são reguladas para isso, né? Como eles imaginam que você vai pegar o brinquedo, vai desembalar e vai descartar aquela embalagem, você não vai reutilizar, ele não tem o cuidado de aprovar, né, essa questão de saúde dentro desse setor, né, da indústria. Então, realmente, é melhor pegar as embalagens que são de produtos alimentares para fazer essas brincadeiras, essa criação e tudo mais. E a ideia também é que essa brincadeira ela promove isso que você vive já, Dani, que é a redução, né, do consumo. Tipo, você já não consome muitas coisas e é assim, é um R de cada vez, né? Hoje a gente só pensava em reciclar, aí agora a gente começa a brincar e a entender um pouco mais desses materiais, e o próximo passo é a redução mesmo. Eu, quando quero uma embalagem bonita, colorida aqui para fazer alguma coisa, eu vou na lixeira do meu prédio, porque na minha mesmo não tem mais, entendeu? É só o leite de magnésia, né? Que é o azulão. Nossa, meu lixo tá ficando muito sem graça. Eu fiz uma Dani, fala eu que queria em 2050 ele ia ser horrível, mas ele hoje já tá sem graça. Paty, eu ia também falar para Dani se o que você estava falando não tem muito a ver, na verdade, com a lei da logística reversa. O raciocínio da engenharia reversa, né? Também, Ana, você que é engenheira. Engenharia reversa é uma coisa quando a gente conversou, a Ana, dessa coisa que ela trouxe sobre escola de paz, né? Porque, seja, o que seria uma escola de paz? O que a gente tem? O que aconteceu ali com Arun Gandhi? E ele foi resgatar o lápis. Ele foi fazer a engenharia reversa do que ele tinha feito antes, ter jogado o lápis fora, né? Então, eu fico pensando se essas escolas de paz, elas não são essas usinas de engenharia reversa.
As crianças brincam com o que elas vão fazer com aquilo tudo que elas estão dando. Não é o serviçal que vai fazer. Ela vai experienciar aquilo como parte da educação dela. E esse é um problema brasileiro bem grande, que essa figura da pessoa que faz o serviço, ela, na verdade, é uma questão da mesma época do aterro sanitário, que é século XVIII, entendeu? Quando ainda a escravatura não tinha sido abolida e, de alguma forma, a burguesia daqui foi a única no mundo que não quis romper com essa lógica. Ela não quis fazer uma reforma agrária, sendo que todas as outras fizeram. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária clássica. Os Estados Unidos implantou no Japão, depois da Segunda Guerra, uma reforma agrária e eles viraram o Japão da tecnologia. E aqui, essa história não não tem essa clareza que tem para o resto do mundo. Que uma coisa tem a ver com a outra. Sabe? Que tem a ver com... Tem muitas camadas aí, a gente daí vai voltar para a violência de novo, né? E paz. Da cultura da não violência, como que ela entra aí. E coisas que a gente tem que mudar ali na raiz. Eu não sei, né? É um monte de perguntas, na verdade, que eu estou colocando aqui. Perguntas profundas, né? Né, Xará? Porque quando a gente fala, se a gente falar de violência, por exemplo, em termos sociais, a gente tem uma escravidão hoje, só que é diferente, né? A gente não está no papel e tal. Então, se a gente pega, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Sebastião Santos, que é justamente o cara que está no documentário Lixo Invisível, né? Lixo Invisível? Lixo Extraordinário. Lixo Extraordinário. Lixo Extraordinário. Extraordinário. Ele falou isso, ele falou, a gente, o público de catadores, né, a maior parte dos catadores são pessoas negras, né, e assim, mais da metade dos municípios não tem aterro, é lixão, até hoje, não tem plano de gestão de resíduos. Então, a gente não é porque a gente promulga uma lei e tal que a coisa se resolve, né? Tem todo um trabalho que tem que vir depois. Então, isso é uma violência que a gente continua, por exemplo, infringindo a essas populações, de todas as formas, porque a gente não mudou a estrutura. A gente pôs uma lei ali e não fez nada para que essa lei se tornasse uma regra, uma prática, né? Então, isso é uma grande violência que a gente ainda continua contribuindo com ela, né? Essa questão do serviçal, por exemplo, da outra live, eu acho. Porque as escolas, por exemplo, escola de metodologia Waldorf, enfim, toda a reestruturação da educação, ela passa por isso também, né? De você decolonizar essa educação, que é onde tem esses atributos, né? Eu não sei onde... Eu recebo muito essa pergunta, e ontem até a minha amiga fez um Reels sobre isso. Eu não descarto os meus resíduos separados, eu não separo porque o caminhão do lixo junta tudo. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas não separam porque tem alguém que vem ali limpar para ela. Ela não sabe o caminho que esse resíduo vai percorrer, entendeu? Ela não sabe. Ela simplesmente chega e a casa está limpa por mágica. Não, é uma pessoa, a maior parte dessa pessoa, né, que presta esse tipo de serviço é da população negra, que foi lá e fez o que tinha que ser feito, o que ela poderia ter feito, na verdade. Então, essa é uma questão bem grande, assim, a gente pode pegar por vários níveis essa violência ligada aos resíduos, sabe? Tem vários níveis de violência ligada a essa questão dos resíduos. Então, tudo isso é um exercício que eu acho que o livro pode propor, né, de reflexão sobre esses vários níveis também de como é que a gente, né, tá vivendo assim, né? A gente não pode viver mais assim. Não tá dando muito certo esse jeito, né, da gente viver as coisas. Eu gostei que, como eu falei aí, a gente trouxe tudo pro corpo, né? E a gente, quando fala na primeira pessoa, quando a gente imagina o nosso ser absorvendo todas essas coisas que a gente comentou aqui, né? Essa poluição química invisível, isso também é uma forma de violência invisível, porque a gente não sabe o que está cometendo, né? Então, do mesmo jeito que a gente não sabe o que está cometendo com a gente comete facilmente com o outro, né? E assim...
o cuidado, né? Por isso que eu tô tão envolvida com esse lixo doméstico, né? Eu já, a minha trajetória, eu já transformei muito lixo urbano, né? Das prefeituras, do lixo das cidades, assim, em ações de educação, de decoração e tal. Mas, assim, o lixo doméstico, ele é uma prática que, se a gente consegue resolver, a gente vai ter um ganho muito maior, porque a gente vai contribuir aí com essa economia circular que está sendo co-criada, né? Que está sendo desenhada para absorver grande parte desses materiais, mas cada um vai ter que botar a mão na massa. Hashtag somos todos catadores. Exato. Caso contrário, E cobrar a indústria também, né, Ana? Porque é muito fácil para eles falar que a gente que tem que fazer, sendo que eles criaram esse problemão aí, que é o resíduo, né? Então, a gente precisa também... O que está faltando mais, eu acho, e aí a gente traz a violência de novo, é a questão da responsabilidade, né? A gente continua alimentando esse sistema que causa essas violências, né? Para usar o termo que você está mencionando, esse conceito de violência porque não me faz bem e tal. Mas isso é responsabilidade de cada um olhar o seu, né? Quando você faz essa atividade, você influencia quem está perto de você, essa influência vai se reverberando, né? Como uma gotinha na lagoa ali, uma pedrinha na lagoa. E essa influência vai se reverberando, mas existe um outro passo, que é a gente também cobrar quem está produzindo isso, né? Tem que ter coisas melhores, tem que ter coisas não tóxicas, tem solução. A natureza está aí com a solução criada há milhões de anos, ela desenvolveu essas soluções. A gente precisa ler esse livro chamado Natureza, né? Para descobrir essas outras soluções, porque está aí. Quando a gente falou de bactéria, por exemplo, eu estou lendo um livro de biomimética, a bactéria é a chave da nova computação celular, eu acho que eles chamam, que é 200.000 vezes mais rápida do que a que a gente tem, e não sei quantas mil vezes menor, assim, mais leve, digamos assim, em termos, né? Não tem que usar essa quantidade de minerais que a gente usa e tal, e isso está sendo desenvolvido em cima de uma proteína de uma bactéria. Uma proteína de uma bactéria. Então, a solução está aqui, tá aqui em volta da gente, sabe? E a gente está produzindo esse negócio que a gente inventou em 1950 loucamente e assim, o mundo sufocando de plástico e a gente continua fazendo. Uma loucura. Soluções existem e quem tem a grana é a indústria. Então, assim, todo mundo tem que se responsabilizar. A gente foi lá e comprou o remedinho na farmácia, sobrou. E sobrou aquele blister. A gente tem que devolver para quem? Para o mesmo lugar onde custou. E esse lugar tem que aceitar e está preparado para receber isso. Aí, o que eles vão fazer com isso? Muito simples. Não veio lá de algum lugar aquele remédio para eles? Eles vão mandar de volta para lá. Esse lugar, para onde eles vão mandar de volta para lá, que foi para onde veio, né? O caminho já está feito, está simples. Eles têm grana pra caramba, eles têm engenheiros, eles têm as melhores mentes, eles conseguem resolver o que eles quiserem. E eles têm incentivo, né? Eles têm incentivo fiscal, que é um negócio que a gente não tem, né? 40% do que a gente ganha vira imposto. Então, eles têm isso aí, tudo. Não é nem o caminho para achar, é só fazer o caminho de volta. É isso que o reverso quer dizer, a engenharia reversa. É só fazer o caminho de volta. Não é nem abrir na mata de novo o caminho. Entendeu? É mais simples do que eles querem fazer, que a gente pense que é. Não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. É outra coisa. Complicado é como que a gente vai fazer as escolas de paz direitinho. Entendeu? E as crianças vão aprender ali, elas vão limpar o chão fazendo yoga tudo ao mesmo tempo. E mais. Isso vai fazer elas irem super bem na prova de matemática. Entendeu? Principalmente porque elas não vão estar usando nada que vai ter um negócio volátil ali que vai bagunçar a cabeça dela. Ela vai fazer no laboratório da escola essa enzima aí de laranja, da laranja que vem do fornecedor de perto, que também não está usando veneno. Não precisa. Essas indústrias estão aí, elas precisam achar qual que vai ser a nova vocação delas. Dar uma parada
e fazer outro teste de vocação e fazer alguma coisa que a gente precise. Parar de fazer o que não precisa. Eu posso comentar uma coisinha antes de me despedir de vocês, assim? Sim, claro, Dani. Falei muito que... brava agora, desculpa, gente. Hã? Falei muito brava agora, eu fiquei... Não, Dani. Ai, comunicação de paz. Olha aqui, gente. Não falou, não. Você foi enérgica, mas não foi violenta. Complicado é fazer eles abrirem mão de parte do lucro. Gente, quem pode abrir mão deles somos nós. Eu fiz um post hoje com os maiores poluidores plásticos que a gente tem no planeta. Coca-Cola, Nestlé e Unilever. O que tem dentro dessas embalagens que é tão valioso? Marketing. Não tem nada que seja saudável, tanto quanto uma fruta, né? A Coca-Cola, por exemplo, é a indústria que eu mais odeio na minha vida, porque ela vende obesidade, ela vende estilo de vida, tudo uma mentira ela vende para as pessoas, e as pessoas compram sem saber. Em muitas comunidades, às vezes, na Amazônia, as pessoas estão viciadas em Coca-Cola, sabe? Do lado de onde a gente tem a maior riqueza de biodiversidade. Então, essas são as maiores poluidoras do planeta. E o que a gente pode fazer? A gente vai ficar lutando para eles abrirem mão do lucro? Não, a gente abre mão delas. Eu vivo sem essas marcas há 5 anos, feliz da minha vida. Eu achei marcas lindíssimas, sabe? Que tem produtos orgânicos, agroflorestais, e elas usam embalagem, elas usam, elas ainda não têm como fugir de uma embalagem. Por exemplo, o tofu que eu compro, ele vem num potinho. Aí todo mês eu tenho lá 4 potinhos. O que eu posso fazer com isso, Ana? A gente olha o livro e vai fazer alguma coisa com esses potinhos, né? Exatamente. Então, assim, vai ter ainda embalagem, entendeu? Só que a gente pode fazer escolhas, né? Melhores. E aí, assim, meninas, eu realmente fico muito grata da nossa conversa. Adoro conversar com a Ana agora, já conheci mais 2. E fico à disposição também para apoiar, lógico, vocês, com esse projeto educacional, de paz, um exercício muito grande. E acho que é isso. Muito bom, Dani. Gratidão aí pelo seu tempo, por todas as suas dicas maravilhosas, pelo seu apoio, pela sua divulgação. A gente está aqui entrando aí na reta final, a última semana do financiamento. Vamos tentar dar mais visibilidade a esse assunto. Semana que vem a gente deve fazer outras lives durante a semana. Clique Dói Cookbook. Link na bio, minha gente. Vai lá, com R$20 já dá para apoiar o projeto. E vamos em frente, sempre trocando e evoluindo. Isso aí, obrigada, gente. Dani, quer dizer alguma coisa para encerrar aqui? Eu queria só deixar mais um convite, porque eu tenho muitas séries sobre resíduos lá no Sustenta o Quê. A gente tem agora uma guia, né? Que é esse formato do livrinho. Então, tem várias pastas lá com muitas informações também. Aí você fala, Dani, eu atropelo a minha amiga, que é a Dani aqui também, né? Virou a live das Danis. Eu quero dizer que eu estou muito grata por essa conversa aqui. Tem muito assunto muito bacana aqui para a gente semear essa logística reversa, essa engenharia reversa, esse resgate, esse recuperar, entendeu? Assim, muita coisa boa para a gente germinar a partir daqui. Então, estou muito feliz, é isso. Muito bom. Então, vamos lá, minha gente. Bom final de semana, tudo de bom, e que a gente tenha uma semana quente aí, que a gente consiga levar esse número para conseguir fazer a publicação. Não, antes de terminar, eu quero compartilhar uma coisa, gente, porque, na verdade, está muito complexo e a gente está aqui agradecendo. Está no momento feliz, porque, na verdade, o momento é muito complexo e, às vezes, dá um baque de, tipo, não vai dar, né? Não vai rolar, é tudo paliativo, não sei o que lá. Dá uns baques, assim. Mas eu aprendi um termo da biologia, um negócio que existe na biologia, ou seja, um negócio que existe, assim, que a gente vê, e que me deixa com uma esperança, assim, de um negócio, de um troço bom acontecer com esse organismo vivo que a sociedade é também. Né? Que é um negócio chamado células imaginativas, que eu sei quase nada sobre elas. Eu
sei que elas existem. Elas são as células que transformam uma lagarta numa borboleta. E elas estão em minoria a princípio. Mas rola uma revolução e aquela lagarta vira uma borboleta. Isso existe. Então, quem sabe não estão rolando células imaginativas nessa lagarta, nessa larva, que essa sociedade Total. tá, Vou deixar né? aqui, ó. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Tem aqui um post-it aqui do meu lado, que eu sempre... Carinha da Ana. A sua cara, amiga, esse. Um beijo, gente. Um beijo, minha gente. Tudo de bom. Valeu. Valeu. Vamos lá.